Pode até ser que alguns desses alunos sejam superdotados. Aliás, o que é ser um superdotado? Será que o pintor, matemático, inventor, cientista Leonardo da Vinci era superdotado? E será que o físico Albert Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, será que ele também era superdotado? Eles eram superdotados, sim, mas eles foram mais que isso, foram gênios. Na verdade, todo gênio é um superdotado, mas nem todo superdotado é gênio, sacou? Mas como a gente descobre que alguém é superdotado? A Ana Alice, o Yuri, o Vitor Hugo vão mostrar pra gente. No filme americano Gênio Indomável, o ator Matt Damon faz o papel de um jovem de 20 anos que é servente de uma renomada universidade. E mesmo sem uma educação formal, se revela um gênio na matemática, resolvendo problemas dificílimos propostos pelos professores. Assim como Will, o personagem do filme, muitos jovens brasileiros são superdotados. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, cerca de 8.700 alunos do ensino fundamental e pouco mais de 3.000 estudantes no ensino médio têm superdotação. Ao contrário do que muita gente pensa, a superdotação não aparece em todas as áreas ao mesmo tempo. A inteligência e a habilidade podem se apresentar em uma das 5 áreas isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, psicomotora, artística e criativa. Ou seja, um superdotado ele pode ser muito bom em matemática, como o personagem do filme, mas não ser habilidoso nos esportes, por exemplo. Mas também existem pessoas superdotadas em tudo. Superdotado dá a ideia que a pessoa é um super gênio, é o cara que fica num porão enterrado, fazendo pesquisa sozinho, que não sai de casa. Não, eu acho que é por isso que eu prefiro altas habilidades, que é um termo, porque dá a ideia que você já começa a se perguntar, tem altas habilidades em quê? Por exemplo, Neymar tem altas habilidades no futebol, eu tenho, no caso, em biologia, então já dá você já começa a separar onde o cara é bom, entendeu? O Vitor Hugo é superdotado, mas só foi identificado quando entrou na faculdade de biologia. Como passou no Enem entre os 10 primeiros colocados e sempre teve na escola um desempenho brilhante na disciplina, os professores do curso indicaram para ele um teste de QI, que comprovou a alta habilidade. Isso explica um pouco da minha facilidade para aprender algumas matérias da escola, com mais rapidez, biologia, física e um pouco de matemática e geografia também. Hoje, ele faz parte do programa de Altos Estudos da UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio. O Vitor Hugo faz o mestrado ao mesmo tempo que cursa a graduação. Em 6 anos, ele se forma e sai mestre em biologia. Para a gente aproveitar o potencial mesmo de uma pessoa com altas habilidades específicas para o caso dele, eu tenho que desafiar com problemas desde cedo. Atualmente, 200 crianças e adolescentes frequentam o Instituto Rogério Steinberg. A grande maioria é de estudantes das escolas públicas. Eles são selecionados através do programa Despertando Talentos, que funciona assim. Professores aqui do Instituto vão até a rede pública e aplicam atividades extracurriculares. Os alunos que se destacam fazem avaliações psicológica e social. E os que são identificados como superdotados são convidados para participarem aqui das oficinas. Foi assim que a Ana Alice, hoje com 12 anos, começou a frequentar o Instituto. Eu estava na minha antiga escola e a professora falou que eu teria que fazer uma prova para entrar para cá. Ela explicou que eu tinha um talento diferente, qual ela falou que na prova eu ia descobrir qual era, então eu fiz e acabei passando. E qual era? Eu tenho um talento acadêmico. Eu sou boa em escrita, em história, uma matéria que eu me dou bem, que eu gosto. Há 2 anos, ela faz as oficinas de criação, teatro e jornal. Ela também fez a oficina preparatória para as provas das escolas federais. Hoje ela está no 7º ano do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Todas as oficinas do Instituto trabalham áreas da inteligência, leitura, escrita e sociabilidade. É muito comum superdotados serem tímidos e terem dificuldade de se entrosarem. Fora isso, existe na adolescência um preconceito por parte dos colegas em relação a esses meninos e meninas.
não sei porquê, muita gente não falava comigo, porque eu achava era estranha. Até hoje é meio isso, só que aqui no Instituto eu tenho muito mais amigos do que na minha turma. Mas timidez não é uma característica do Yuri. E foi justamente a falta de timidez do Yuri que fez com que um professor da faculdade da mãe dele indicasse o Instituto Rogério Steinberg. Eu não tinha com quem deixar. Resolvi levá-lo para a faculdade comigo. Como era uma aula muito de debate, cada um tinha que dar sua opinião, o Yuri começou a expor sua opinião também. Era sobre o que a aula? História. Mas ele estava falando um assunto que eu já sabia mais ou menos, que era a Idade Média, sobre os escravos, como é que é o nome? A dominação de Roma por uma parte do tempo e sua queda. Aí você resolveu falar também? Daí eu resolvi falar. Minha mãe quase me matando, né? Era pra você ficar quietinho, né? E aí? E aí, no final, ele acabou me convidando para eu ir a mais aulas. Aí depois ele me indicou para vir no Instituto. Isso foi no ano passado. Tem um ano que o Yuri, que tem 10 anos, frequenta uma oficina do Instituto. Eu gosto dos professores, eu gosto das atividades que eles fazem, principalmente as que envolvem computador. E, além disso, eu gosto do fato das pessoas aqui serem amigáveis comigo. Assim como acontece com todas as mães, a Rosângela teve que aprender a lidar com o Yuri. Como mãe, a gente age pelo nosso instinto, né? A gente querer de uma forma, tem que ser daquele jeito que nós fomos criadas. Mas importante também é a gente estar sempre buscando, lendo, pedindo ajuda de profissionais para estar nos orientando. Que isso é importante tanto para a vida deles como a nossa. Ser superdotado não significa ter uma infância e uma adolescência completamente diferentes. A Analice e o Yuri gostam das mesmas coisas dos meninos e meninas da idade deles. Sair com as amigas, passar o dia todo vendo televisão, no computador, jogando. Eu jogo futebol, videogame. Videogame, futebol, o que mais? Mexer no celular é meu vício total. Gosto de cinema, shopping. O sul-coreano Kim Ung-yong já fez parte do livro dos recordes por causa do seu coeficiente de inteligência altíssimo, 210. A maioria das pessoas tem o QI em torno de 100. O garoto, com apenas 3 anos de idade, já falava coreano, inglês, japonês e alemão. Aos 5, ele resolvia contas de alta complexidade, tipo aquelas equações bem cabeludas, sabe? Com 8 anos, foi convidado pela NASA, a Agência Espacial Americana, para terminar os estudos nos Estados Unidos. O carinha se formou doutor antes de completar 16 anos. Imagina, com essa idade eu mal tinha terminado o ensino médio. A gente viu que a Analice e o Yuri gostam do que todo jovem normal gosta. Eles são bem normais, né? Aliás, o que é ser normal e o que é ser superdotado? A gente resolveu aprofundar melhor esse tema aqui no Como Será e para isso a gente convidou a psicóloga Cristina Delu. Oi, Cristina, bem-vinda. Tudo bem? Bem-vinda ao Como Será, por favor. Sinta-se em casa. Vou apresentar a Cristina para vocês. Ela é coordenadora do curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão da Universidade Federal Fluminense. A partir de que idade que dá para identificar uma criança superdotada? Então, depende muito da área de talento. Então, se for uma criança com habilidades precoces psicomotoras, bebê a gente já vê, porque sustenta a cabeça muito cedo, olha fixo no olhar com objetivo muito cedo, com o anime está fazendo estrelinha. Opa. Então, leitores precoces, ninguém ensina, mas eles aprendem a ler vendo televisão, assistindo um vídeo, jogando um game, 2 anos, 2 anos e meio, leem, não leem mecanicamente, interpretam tudo que leem, são críticos do que leem. Academicamente, muitas vezes a gente espera um pouco para ver o desempenho deles na escola. E o que chama muita atenção, por exemplo, na nossa escola brasileira, talentos em química e física mais tardiamente, porque eles só têm acesso a esse conteúdo mais tarde. Exatamente, se estuda química e física com mais idade. Vamos aproveitar agora, a gente tem uma pergunta da Maria da Penha para você, vamos ouvir.
Sandra, eu sou a Penha do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber como desenvolver uma criança superdotada. Pois é, essa seria a minha próxima pergunta, porque você disse que já dá para identificar logo cedo. E a partir da identificação, como se desenvolve? Então, eu gosto muito de usar da metáfora do alimento. Você dá alimento a uma pessoa que tem fome e você não tira o alimento porque você tem pressa. Uma criança que quer saber, a gente dá a informação através da mídia que essa criança demanda. Quem demanda leitura, demanda de livros. Quem demanda conhecimentos, tecnologia, quem demanda música, instrumentos musicais, isso tem que ser ofertado. Nós precisamos ampliar as experiências, principalmente de crianças pobres, de escolas públicas, para que elas tenham acesso, por exemplo, à cultura de instrumentos musicais. Não tendo instrumento musical, como é que a gente vai saber que ali tem um grande instrumentista que poderá vir a trabalhar, por exemplo, na Orquestra Sinfônica Brasileira? Se não tiver esse início muito pequenininho, a gente perde esses talentos. Então, é identificar a partir da demanda e estimular sempre. Como lidar com isso? Porque na hora que você identifica, você estimula o entorno dele, né, daquela criança, os amiguinhos começam a estranhar. Nossa, ele é diferente, ele é muito diferente de mim, ele só tira 10. Essa criança, ela tende a se fechar, ela tende a ficar... Dependendo do sofrimento psíquico, ela se fecha assim e se torna arredia ao convívio social. Não seria uma pessoa que demandaria atendimento psicológico se o ambiente social entendesse que é natural, que todos poderiam apresentar uma demanda específica e se a todos fossem oferecidas oportunidades para o reconhecimento desses talentos. Vamos então acompanhar mais uma pergunta. A Ana José Oassi, que mandou pelas redes sociais. Ela diz o seguinte: como deve ser a postura dos pais em relação à educação das crianças superdotadas? Mais rígidos ou mais maleáveis? Uma criança superdotada, um pai mais rígido que... É porque eles questionam, não é? Eles questionam, eles colocam em xeque a coerência entre o que o pai diz e o que o pai demanda da criança. Então, o que fazer para lidar com uma criança que muito cedo diz: mamãe, você errou. Você diz que é para não fazer isso e você fez. Então, nessa hora, qual é a sua conduta? Cala a boca porque sou sua mãe? Não repreenda a sua mãe porque eu sou sua mãe? Não, vamos dialogar, vamos ser flexíveis, sim, porque muitas dessas crianças têm uma alta capacidade de negociação, uma energia psíquica intensa e vão questionar pais e professores até o limite dos pais e dos professores jogarem a toalha de tão cansados que estão, porque eles demandam argumentações coerentes. Quer dizer, esses pais precisam buscar ajuda para eles também, precisam conhecer sobre esse perfil, sobre educação desse tipo de criança. A quem eles procuram? Eles podem procurar nas escolas, porque eles vão pressionar os professores a buscarem novas informações. Eles podem procurar psicólogos sem aquele preconceito antigo que nós tínhamos de que eu só vou ao psicólogo se eu estou doente. Não, ninguém está doente. É para ajuda para o desenvolvimento saudável. Então, o psicólogo também pode ajudar. Mas, principalmente a escola, os professores precisam conhecer mais sobre esse perfil humano, porque ele é muito comum nos dias atuais. E a diferença de superdotado com uma criança prodígio é a mesma coisa? Não. A criança prodígio é uma criança pequena que tem um desenvolvimento e um desempenho muito acentuado, elevado, a nível profissional. Então, aqui na rede... Na Rede Globo. Na Rede Globo. Então, existem atrizes que começaram muito pequenininhas, hoje são adultas, têm muito talento, são reconhecidas. A Bruna Marquezine, né? Então, quando ela participou na primeira novela, os atores que contracenavam com ela, quando entrevistados, eles falavam da facilidade que ela tinha de expressar emoção, da facilidade dela dizer daquela emoção, e que eles, adultos, levaram anos, muitas vezes, para chegar àquele ponto de fazer o que o diretor demandava. A Bruna, muito pequenininha, já fazia. E o gênio? Qual é
diferença entre o superdotado e o gênio? Então, assim, eu gosto muito de um conceito acadêmico que diz que o gênio é aquele que transforma a vida da humanidade. Ele tem um papel histórico na nossa vida. Ele traz uma contribuição que no cotidiano de todo mundo nós temos a presença dele. O Einstein, por exemplo, com a sua teorização sobre o tempo e o espaço, nos afeta a todos. E tudo isso a gente vai vendo, nossa, foi um cientista que gênio. Quase foi expulso da escola, não fosse a mãe dele cuidar para que ele estivesse ali continuamente, né, É bom persistindo. que as pessoas saibam disso, porque Einstein tinha problemas na escola, né? Quer dizer, um gênio pode ter problemas de relacionamento ou de aprendizagem. Ao terminar o curso de física, ele fez um trabalho que ficou engavetado 1 ano. Ele foi carteiro durante 1 ano após a colação de grau, porque ninguém deu crédito ao que ele escreveu. E o que ele escreveu foi o início da carreira do século XXI. A teoria da relatividade, tudo é relativo, o nosso tempo acabou exatamente, né? Parece que foi muito, mas para mim foi pouco, portanto é bastante relativo. Cristina, te agradeço muitíssimo. Você aí de casa já sabe, se você tiver qualquer dúvida, quiser fazer alguma pergunta, manda para o nosso site comoserá.com. A Cristina vai responder todas as dúvidas durante a semana. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Como Será. Obrigada. Bom, a gente vai conhecer agora uma turma superdotada de energia. O Alexandre Henderson pegou uma carona para ir a um bar